Fala galerinha, seja muito bem-vindo a essa aula e na aula de hoje eu vou ensinar de forma simples como que a gente faz para salvar informações no banco de dados. Bom, mas antes, deixa eu só orientar aqui para vocês que é o seguinte, na aula anterior eu deixei como exercício para que vocês colocassem as imagens, né, que estava faltando no projeto, tá? Porque eu já tinha ensinado como que fazia isso. Então eu só vou mostrar aqui o que eu fiz, tá? Se vocês tiveram alguma dúvida ali no processo, eu vou salientar aqui para vocês, tá? Então olha só. Bom, primeiramente a gente tinha montado aqui da estrutura do Reader, tá? Que ela vai ser reutilizável. E aí era só colocar aqui o static indicando aonde que está a imagem, né? E carregar o load static e fazer isso para os demais arquivos que precisariam colocar a imagem, né? Que no caso aqui era o header, era o index, tá? Que tinha a imagem do banner. Então primeiro você carrega o load static. Aqui no caso você tinha que carregar depois do arquivo, depois que a base foi estendida, tá? Para que funcionasse. Se você colocasse antes ele não funcionaria, tá? Só para tirar uma dúvida. E aí você recarregaria aqui falando onde que está a imagem. Aqui é do banner e aí eu fiz também individualmente para cada produto aqui, tá? Cada produto eu coloquei a imagem, beleza? Aí em produto, na página de produto, eu também coloquei a imagem do produto principal. Aí ficou esse resultado aqui, ó. Então a gente tem a página inicial com a imagem da logo, a imagem do banner, a imagem dos produtos. Se entrar na página do produto, ó, tem a imagem do produto e aqui ele já puxa a imagem da logo lá, tá? Então, beleza, bacana? Então vamos dar continuidade a essa aula aqui. Então tá. Bom, como que o objetivo dessa aula é salvar informações do banco de dados utilizando o Django, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o porquê a gente precisa salvar informações no banco de dados. No nosso caso, como que a gente vai ter um sistema onde a gente vai conseguir cadastrar os produtos, editar o produto, excluir os produtos, é necessário que eu salve esses produtos no banco de dados, tá? Ele fica armazenado lá para eu conseguir manipular as informações desses produtos, tá? E beleza, como que eu faço isso? Bom, eu preciso apenas responder duas perguntas, tá? Eu coloquei aqui para vocês que é o seguinte: o que eu vou salvar e quais informações eu vou salvar, tá? Como assim? Aqui nesse caso, eu vou salvar informações relacionadas aos produtos, tá? Então, eu vou salvar, o que que eu vou salvar? Informações, eu vou colocar aqui informações relacionadas aos produtos, tá? Pode colocar produtos, vou salvar produtos, beleza? Quais informações eu vou salvar relacionado aos produtos? Aí eu clicando aqui, eu entrando em um produto específico, eu vou na página do produto, a gente vai saber aqui quais informações a gente precisa salvar no banco de dados. Quais informações você quer salvar, tá? No meu caso, eu quero salvar o título do produto, então eu vou colocar aqui o título do produto, vou salvar o preço do produto, a categoria do produto eu vou deixar para salvar em outra aula, que eu vou ensinar uma coisa bem interessante, que é um pouquinho mais complexa. Então, para deixar mais simples, eu vou salvar só algumas coisas mais simples aqui do produto, tá? Como o título, o preço, aqui uma descrição do produto, ó, uma descrição. Vou salvar também, então aqui ó, o título, o preço, a descrição, o tamanho eu vou deixar para outra aula, tá? Que tem um jeito um pouquinho complexo de salvar essa informação, então eu vou deixar para outra aula, mas eu preciso salvar o tamanho também, tá? Vou colocar aqui, tá? Mas eu vou deixar essa parte para outra aula. A quantidade e a quantidade, né? A quantidade de produtos que tem e os detalhes, tá? Beleza, essas informações que eu preciso salvar, tá? Essas informações que eu vou salvar no banco de dados. Bacana?
Então, como que eu faço para salvar essas informações no banco de dados? Sabendo o que eu quero, agora é muito simples, eu só tenho que traduzir isso em código em Python, né? Para que o Django entenda e salve essas informações no banco de dados. Então, vamos lá no nosso projeto. E aqui no nosso projeto, a gente vai ter um arquivo bem no aplicativo aqui de loja virtual que a gente criou aqui, né? Na parte dos arquivos que a gente desenvolve o nosso projeto, a gente vai ter um arquivo chamado models, tá? Esse arquivo models, ele vai servir para a gente salvar informações no banco de dados, bacana? Então, todas as informações que eu precisar salvar no banco de dados, eu vou salvar aqui através desse arquivo models, né? Eu vou colocar comandos aqui para salvar no banco de dados. Bom, então vamos começar aqui. Como que eu faço para salvar então as informações aqui relacionadas ao produto, tá? Bom, eu vou utilizar aqui um comando chamado class, tá? E o nome dessa classe eu vou chamá-la de produto, tá? Tem que ser com letra maiúscula aqui. Por que produto? Porque como que eu vou salvar informações de produtos? Eu vou chamá-la de produtos. E aí, ela, dentro de parênteses, ela precisa herdar uma outra classe que ela vai estar dentro desse arquivo models aqui, chamado models. Então eu coloco models.model. E aqui eu coloco 2 pontos. Dessa forma, eu basicamente estou falando para o Django que é o seguinte: Django, eu quero salvar informações relacionadas ao produto, tá, no banco de dados. E aí, essa classe aqui faz esse papel, vai fazer esse papel de salvar a informação no banco de dados. E agora eu só preciso dizer quais informações que eu quero salvar, quais informações e qual que é o tipo de dado que essas informações elas vão ter. Como assim? Eu já tenho uma estrutura aqui que eu criei para salvar informações relacionadas ao produto, que eu vou só copiar e colar para não ficar muito extenso, e eu vou explicar aqui cada um dos comandos para vocês entenderem como funciona, tá? Não se preocupe, tá bem? Então, eles têm que ficar assim, ó, nesse espaço entre a classe para dizer que ele faz parte dessa classe aqui, tá? Então, eu vou colocar assim, assim e assim. Beleza? Bacana. Então, show. Aqui eu estou basicamente criando uma variável chamada título, onde que eu estou colocando o comando chamado model.charField para definir que esse tipo de campo aqui, ele vai receber um texto pequeno, tá? Charfield significa caracteres de textos pequenos, digamos assim. Toda vez que a gente precisar salvar um texto pequeno, a gente utiliza esse charfield aqui. E esse maxLange aqui, eu estou definindo a quantidade de caracteres que ele vai ter, que vai ser apenas 100 caracteres, tá? Então, basicamente é isso. Para eu salvar a informação do título do produto, eu pego aqui o models e aí eu coloco o tipo de dado que esse título vai receber, que vai ser um texto pequeno, o título não é um texto grande, então eu uso o charfield e a quantidade, né, o tamanho desse texto, beleza? E aí é isso. Agora, para eu salvar informações relacionadas à descrição do meu produto, eu de novo pego o model, só que eu vou utilizar outra propriedade chamada textfield, que textfield significa texto grande, digamos assim, né? Um texto maior. E aqui dentro ele tem 2 atributos que significam o seguinte: esse blank igual a true significa que esse texto, ele não precisa, essa descrição ela não precisa ser obrigatória, tá? A pessoa não precisa preencher obrigatoriamente. E aqui ela não precisa estar obrigatoriamente no banco de dados. Ou seja, se eu não tiver essas 2 propriedades, basicamente, por padrão, ele vem como falso. Então, é obrigado a pessoa digitar a descrição. Mas eu não quero que seja obrigado que o produto tenha descrição. Então, eu coloco esses 2 comandos. Um para que no formulário não seja obrigado fazer com que a pessoa digite uma descrição, e no banco de dados ele não obrigue a ter essa informação no banco de dados. E beleza, depois a gente vai ter outro campo aqui, onde que ele vai receber, ele sempre começa com essa estrutura de models, tá? Models, a gente chama de modelo, é uma forma que a gente utiliza para salvar
informações do banco de dados de uma forma simplificada. Então a gente começa com modos e a gente coloca o tipo de informação que a gente vai salvar. Aqui, como que foto é a imagem do produto, o tipo de informação é uma imagem field, porque eu quero salvar uma imagem do produto. E aqui eu só tenho que especificar uma propriedade para dizer qual pasta que essas imagens elas vão ser salvas. Tá? Então eu coloco o upload to e qual pasta que essas imagens vão ser salvas. Eu vou colocar numa página chamada, uma pasta chamada produto. Aí ele vai criar uma página chamada produto e vai salvar as imagens nessa pasta. Tá? E aí bacana. Depois a gente tem o slug. O slug é para que a gente tenha uma URL personalizada para a gente acessar um determinado produto. Então, quando você tem lá no loja, produto de roupa, né, é uma URL personalizada. Então, a gente precisa desse slug para salvar essa URL personalizada de cada produto, para a gente ter um produto individualmente, né, na nossa loja. Depois, a gente tem o preço para salvar informações relacionadas ao preço do produto, onde aqui a gente digita a quantidade de dígitos que esse preço vai ter, que vai ser no máximo 8, e onde que a vírgula decimal ela vai ser colocada, que vai ser depois do segundo dígito, tá? Então essas duas propriedades fazem isso. E aqui em detalhes tem o model test field, ou seja, eu estou falando aqui que ele vai receber uma informação de texto igual ao outro, só que aqui eu não estou colocando essas duas propriedades, então significa que eu quero que isso seja obrigatório. Mas no caso eu vou colocar aqui não, tá? Então eu vou colocar essas duas aqui. E a quantidade para armazenar informações relacionadas à quantidade de produto. Então a gente utiliza um modo integer field, que é de número inteiro, e eu estou definindo um padrão que a quantidade de cada produto que for cadastrado na loja vai ser 20, tá? Depois a gente tem uma informação para salvar se o produto está disponível. E aí eu coloco uma propriedade chamada boolean field para que dessa forma eu coloque se quando for cadastrado o produto, tá? Se ele está disponível ou não. Então eu uso true ou false. Então quando eu cadastrar um produto, por padrão ele vai estar true, ou seja, o produto vai estar disponível, tá? Só que eu posso mudar para false quando o produto não estiver disponível, tá bem? E aí mostra lá na loja que o produto não está disponível. E por último a gente está salvando informação de data, tá? Onde eu estou utilizando um data time field com o padrão TimeZone para que a partir do momento que cadastrar o produto, ele cadastre a data e o horário que foi cadastrado esse produto. Porém a gente precisa importar aqui um comando para que ele funcione, que é o from Django import TimeZone, tá? Para que ele consiga pegar aqui a data e o horário que o produto foi cadastrado, tá bom? Import, se não me engano, Django Utils é assim, ó, Django Utils import TimeZone. Bacana? Show! E aí, depois de eu ter feito isso, tá? Montada toda a estrutura aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou apertar o Ctrl C para parar de rodar o servidor e vou rodar um comando aqui chamado Python Manage Make Migrations. O que esse comando faz? Ele basicamente vai criar toda a instrução necessária para salvar essas informações no banco de dados. Porque o que acontece? Na teoria, a gente está criando um modelo. O que seria um modelo? Tá? Por isso que tem esse models.model, né? O que seria esse modelo? Esse modelo é basicamente uma forma simplificada que a gente faz no Django para salvar essas informações no banco de dados. Porque essas informações elas são salvas por comandos de SQLite, tá? E eles são muito complexos. Quem já entende e tal, não é algo tão simples. Então o Django criou uma maneira de a gente salvar essas informações de forma mais simples, que é através desses modelos, onde a gente só informa qual informação a gente quer salvar, quais campos que elas vão ter, quais dados que esses campos vão receber. Então aqui, como que é um título, vou receber o campo de um título pequeno, uma descrição, um texto grande, uma imagem field, um slug, que é um link personalizado, então é esse comando, e assim vai. E aí, depois de eu dizer isso, eu só rodo alguns comandos para salvar no banco de dados. Que o primeiro comando é o Python,
só é o Python. Então eu aperto Ctrl S para salvar esse arquivo. É o Python manage.makeMigrations. Aí ele vai criar, opa, esqueci de Python manage.py.make.migrations. Aí o que ele vai fazer? Deixa eu ver se eu só salvar aqui. Tá. É data field, é date field. O comando é assim, date field. Aí tá. Python manage.py make migrations. O que ele vai fazer? Opa, não tá indo aqui. Tá. Eu mudei ele, mas não salvei. Bacana. Python manage.py make migrations. Aí ele vai criar aqui todo um arquivo para que ele possa salvar esse banco de dados, tá? Através de comandos de SQL, tá bem? E aí, para eu salvar o banco de dados, eu vou ter que digitar outro comando chamado pythonmanage.py.migrate, certo? Aí ele vai salvar aqui então no banco de dados. E toda vez que eu tiver que editar alguma informação aqui ou colocar alguma informação, eu tenho que rodar esses dois comandos, o make migrations e o migrate, para ele salvar isso no banco de dados, tá? Então sempre que eu tiver que fazer uma alteração, eu tenho que usar esses dois comandos, beleza? E para a gente ver se realmente a gente conseguiu salvar essas informações no banco de dados, a gente tem que instalar uma extensão aqui, ó, chamado CQL View, se eu não me engano. Essa aqui, ó, CQL View aqui. Você instala ela, aí depois de você instalar ela, tá? Eu já estou instalado ali, naquele azulzinho ali, ele parece instalar. Você faz o seguinte, aqui na parte dos arquivos, vai ter um arquivo chamado dbSQLite, que é o nosso banco de dados. Por padrão, ele já cria um banco de dados em CQL, aqui, SQLite, tá? Quando a gente constrói o nosso projeto. E aí, clicando nele aqui, já tem a estrutura que eu acabei de salvar no banco de dados aqui, que ele tem o nome do aplicativo e a informação que eu quero salvar, que é produtos. E aqui tem toda a estrutura aqui, ó, de título, descrição, foto, tal, bacana, tá? Eu já criei a estrutura necessária para salvar essas informações no banco de dados. E aí na próxima aula eu vou ensinar como que a gente faz então para a gente utilizar um painel administrativo que a gente tem aqui no Django para a gente conseguir cadastrar produtos no nosso banco de dados, tá? E manipular esses produtos. Bacana? Valeu!